Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natala Maria e hoje vou falar sobre a escassez da água doce no mundo. O que significa isso? Significa que essa escassez de água é a falta de recursos de água doce para atender a demanda padrão de água, ou seja, cada vez mais estamos ficando sem água, e isso pode ser causado por vários fatores, como seca, desmatação, falta de chuva, poluição, queimadas e vários outros motivos. E antes de tudo, é importante saber sobre essa distribuição de água na Terra. Como podemos observar neste primeiro gráfico, o gráfico A, 71% da água na Terra está congelada, enquanto 18% se encontra em depósitos subterrâneos, 7% está em lagos e cursos d'água como rios, córregos, riachos, ribeirões, e 4% se encontra na umidade do ar. E lembrando, pessoal, que esse gráfico A, ele representa apenas a distribuição de água doce na Terra. E toda essa distribuição no planeta se totaliza em 2,5% em água doce e 97,5% em água salgada, como podemos ver no gráfico B. Aqui eu trouxe alguns exemplos mostrando essa distribuição de água, tanto doce quanto salgada na Terra, como lagos, rios, geleiras, oceanos e aquíferos. E vale ressaltar, gente, que dessas distribuições, a água salgada encontra-se apenas nos oceanos. E o interessante é que mesmo que a água doce sendo encontrada em vários ambientes distintos, a sua porcentagem é muito menor comparada com a água salgada, que por sua vez não podemos consumi-la, pois ela é rica em cloreto de sódio, ou seja, ela é rica em sal, e esse excesso de sal traz malefícios para nós, como a desidratação, e além disso, não podemos utilizá-la na agricultura ou na indústria. E a escassez de água doce no mundo é um dos maiores desafios a serem enfrentados ao longo do século XXI. E atualmente, cerca de 1,7 bilhão de pessoas vivem em áreas onde não existe o fornecimento adequado da água, seja pela falta dela ou simplesmente pela inexistência de infraestrutura para levar essa água até as moradias. E embora alguns países, como o Brasil, por exemplo, dispõem de grandes reservas de rios, lagos e aquíferos, e mesmo assim é importante pensar no futuro, porque de acordo com os dados da ONU, dentro de 10 anos, 2/3 da população global, que atualmente consta com 7 bilhões de pessoas, estarão vivendo em áreas onde haverá escassez de água doce. E um dos problemas que isso pode gerar é o deslocamento de grandes contingentes populacionais, isto é, de pessoas que vão abandonar suas regiões de origem por conta da seca, por conta da escassez da água doce, porque nós precisamos da água doce para sobreviver. E em diversas regiões do mundo já é possível perceber diferentes impactos que a água trouxe para a gente, que pode ser através do desaparecimento de rios e nascentes, escassez e poluição das águas. E por isso, pessoal, é importante, fundamental que a sociedade mude o seu comportamento desde já e a sua relação com os recursos naturais, porque hoje não vamos precisar tanto desses recursos, mas futuramente, se eles foram escassos, como que vamos sobreviver, como nossas futuras gerações vão lidar com a escassez de água, com o desmatamento. Então, pessoal, desde já precisamos repensar e a importância desses recursos naturais para a gente. E aqui, pessoal, podemos observar
alguns exemplos que causam essa escassez de água no mundo. E são eles o consumo crescente, que tem relação diretamente com o desperdício, que as pessoas provocam no dia a dia, como torneira mal fechada, um banho demorado, e também sobre a degradação dos recursos naturais, que está relacionado ao desmatamento, à superpopulação e à poluição causada por nós. Em terceiro, tem a poluição e degradação das reservas hídricas, que são as poluições e contaminações que são relacionadas com dejetos nas águas dos rios, lagos, córregos, nascentes e também mares, oceanos, ou seja, é quando colocamos dejetos como esgoto, lixo, que são depositados nas águas, que podem prejudicar futuramente. Também temos as mudanças climáticas, que alteram o regime de chuvas, podendo provocar um aumento em inundações e também provocando um longo período de seca. E esses eventos, eles afetam diretamente a oferta de água, ameaçando o suprimento desses recursos para todos, né? E por fim, a ausência de infraestrutura básica, como por exemplo saneamento básico, que algumas partes dos países, de regiões, não possuem esse saneamento básico e acabam não conseguindo utilizar a água. O Brasil, ele possui a maior reserva de água do mundo, com inúmeros reservatórios de água subterrânea, como por exemplo o Aquífero Guarani, e duas das maiores áreas úmidas, que são a Bacia Amazônica e o Pantanal Mato Grossense. No entanto, pessoal, essa abundância de água não garante a segurança hídrica do nosso país. Por quê? Porque os impactos causados no meio ambiente se agravam dia após dia. E mesmo com uma das reservas maiores do mundo, que são encontradas aqui no Brasil, se não cuidarmos o quanto antes, futuramente poderemos passar por grandes dificuldades por conta da escassez de água doce. E dois maiores motivos que causam essa degradação, esses impactos causados no meio ambiente, são as queimadas e a desmatação das nossas florestas. Aqui podemos observar os setores que mais usam água doce no Brasil, que são a irrigação, o uso animal, a indústria, o uso urbano, o uso rural, a mineração e a termoelétrica. E desses setores, o que mais utiliza da água doce é a agricultura irrigada, que é a maior gastadora de água do país, que é impulsionada pela exportação de grãos como soja e cana-de-açúcar. E logo após vem a utilização de água em uso urbano. E esses setores que mais gastam água precisam urgentemente encontrar algum meio de economizar, de não poluir e também de reutilizar a água, porque, como já vemos, centenas de municípios brasileiros já estão em situação de estresse por conta da escassez de água que está mais perto do que se imagina. Como eu falei antes, no slide anterior, centenas de municípios brasileiros já estão enfrentando uma situação bastante crítica por conta da escassez de água doce. E atualmente, aqui no nosso país, no Brasil, há mais de 900 municípios que estão enfrentando uma crise hídrica, ou seja, que estão em uma situação de emergência por conta da estiagem ou por conta da seca. E a maioria das cidades que está passando por essa situação crítica por conta da água doce está localizada no nordeste do país. Porém, pessoal, o problema não acontece somente nessa região.
Do total de municípios afetados, é possível identificar 211 na Bahia, 196 na Paraíba, 153 no Rio Grande do Norte, 123 em Pernambuco, 94 no Ceará, 40 em Minas Gerais, 38 em Alagoas, 18 no Rio de Janeiro, 17 no Rio Grande do Sul e além de registros em outros estados que não foram contabilizados. E por esse motivo, pessoal, o governo brasileiro, ele busca formas de revitalizar o Rio São Francisco e também a fazer a integração entre as bacias de diferentes regiões do país, e além de investir em saneamento básico para a população. Mas como podemos ver, essas ações elas são lentas e por conta que também demanda de muito dinheiro. Então o governo não investe muito, não está investindo muito nessas melhorias para melhorar essa situação da escassez de água. Mas então vem a pergunta: qual a causa da escassez de água no Brasil? Hoje em dia, especialistas afirmam, pessoal, que um dos principais motivos para a escassez de água no Brasil é o uso inadequado do solo. Na região centro-oeste, por exemplo, estão concentrados os rios e as nascentes mais importantes do país, e devido à sua localização no Planalto Central. E essa região é conhecida como o berço das águas e tem como bioma o cerrado. E essa vegetação, ela ocupa mais de 20% do território centro-oeste e é uma das principais áreas de expansão da agropecuária, que é uma atividade que utiliza cerca de 70% da água consumida no país. E esse avanço da fronteira agrícola causa diversas consequências para o cerrado do centro-oeste. Hoje, a região já tem quase metade da sua área totalmente devastada. O resultado da ausência da vegetação nativa para proteger o solo já é percebido especialmente na redução da vazão dos rios e na escassez de água para o abastecimento humano. Mas e a região norte, que possui a maior reserva do mundo, que é a Bacia Amazônica, que constitui 80% da água doce disponível no Brasil? Por que tem tanta água e mesmo assim falta água na torneira da população? Por quê, pessoal? Porque a América Latina ela possui o pior saneamento básico. Apenas 23,9% da zona rural amazônica está ligada à rede de distribuição de água e menos de 8% da zona rural tem a coleta de esgoto. E para piorar o cenário, soma-se a falta de saneamento básico, mais a acelerada destruição da floresta e dos rios por conta da pressão dos setores da agropecuária e da mineração que avançam a floresta adentro, sem nenhuma consciência. Essa escassez de água que pode ser provocada também como motivo à desmatação e às queimadas não ocorre apenas na região da Amazônia, acontece também no restante do Brasil, em outras regiões e estados. E para a gente entender um pouquinho sobre essa relação entre a queimada e a desmatação que provoca escassez de água, sabemos que a água e a floresta, elas sempre estão juntas. E como ocorre essa desmatação que não tem fim, o resultado é a falta de água. Vamos entender. As florestas das matas ciliares, elas protegem as nascentes, os riachos, os córregos e rios filtram e barra a contaminação e a poluição que são de decorrência de mãos humanas, como lixos e dejetos.
E essas florestas das matas ciliares evitam também o processo de erosão e assoreamento que leva à seca dos rios. E as florestas, criam também condições de infiltração de água e abastecem os aquíferos e as reservas. Então, elas são de extrema importância, pois elas ajudam para evitar a escassez de água doce, porque elas protegem a água. Então, quanto mais ocorrer desmatação, quanto mais ocorrer queimadas, mais próximos estamos da escassez de água doce no Brasil e no mundo. Pessoal, nesse slide eu quero ressaltar unicamente a importância que a Amazônia possui para o nosso país e para outros países. A maior reserva que possuímos é a Bacia Amazônica e ela tem a capacidade de impedir a formação de um deserto no centro-sul e sudeste do país. E isso se dá ao efeito da grande floresta que possui, com rios voadores, rios infográficos e enfim. E também por conta da Cordilheira dos Andes, que tem uma barreira de cerca de 6 quilômetros de altura. E por fim, por conta do ar úmido amazônico que faz uma curva no estado do Acre durante o verão, e esse ar úmido é levado em grandes quantidades bem generosas de vapor d'água para o quadrilátero afortunado. E por conta disso, naquela região e em outras regiões também, não é possível formar um deserto e nem ter em mente uma tendência para a aridez. E por isso que a Amazônia é de grande importância. Infelizmente, hoje em dia as pessoas não percebem isso. As pessoas desmatam, fazem queimadas, fazem desmatação, como eu disse antes, para agropecuária, agronegócio. Então, infelizmente, as pessoas não estão tendo consciência da grande importância da Amazônia e é preciso que as pessoas percebam essa importância, porque ela é de suma importância, como eu estou repetindo várias vezes, porque realmente é para que não haja uma futura escassez de água doce no Brasil. Como vimos nos slides anteriores, a degradação de recursos naturais pode ocasionar na escassez de água doce. E como que o nosso país está combatendo essa escassez de água? Como sabemos, no Brasil essa crise hídrica já é bem visível e é um assunto muito falado em comissões de desenvolvimento sustentável, de desenvolvimento urbano e de meio ambiente. E além disso, também está sendo bem falado nas frentes parlamentares, onde mostram vários projetos de lei que infelizmente estão ainda em análise, e esses projetos, eles buscam formas de economizar água, como por exemplo, tem uma proposta que em relação à reutilização de água de menor qualidade para regar os jardins e para dar descargas. E outra proposta que está sendo analisada é sobre o reaproveitamento de água que é desprezada por aparelhos de ar-condicionado. E outra solução, pessoal, para a escassez de água é quando há previsões de chuvas que está abaixo da média, que visam a construção de infraestrutura hídrica. Isso significa que eles querem construir mais barragens e reservatórios que tenham depósitos com maior capacidade para acumular água e também obras de interligação dos tanques com os centros de consumo de água, assim reaproveitando mais água e acumulando mais água quando está em época de chuva. E também, pessoal, existem projetos governamentais que visam o tratamento do esgoto sanitário para criar uma água que pode ser reutilizada e ela pode ser empregada principalmente na agricultura e na indústria, que são os setores que mais consomem esse recurso natural
que mais degradam o meio ambiente. A maior parte da água doce do mundo, ela está congelada em polos e em montanhas. E por isso, pessoal, que apenas uma pequena parte desse recurso está disponível para a gente. E está disponível em mananciais como lagos, rios e lençóis subterrâneos. Então, dessa forma, como uma grande parte está congelada e não pode ser utilizada, muitos países também sofrem de escassez de água. Então, agora vamos conhecer algumas soluções que foram adotadas por alguns países para combater essa escassez de água doce. Aqui temos a Austrália, que passou por importante adaptação com o único objetivo que foi evitar essa escassez de água, pois ela passou por um período muito rigoroso de seca que aconteceu entre o ano de 1997 e 2019. E também ela passou por um recorde de temperatura alta entre os anos de 2013 e 2014. Então eles perceberam que tinham que fazer alguma coisa em relação a isso. Então, a solução que eles fizeram foi fazer um grande investimento em infraestrutura, evitando vazamentos e economizando água. E a técnica que foi utilizada por eles foram aplicadas em outros vários países, que foi o tratamento e reuso da água. E como que funciona esse projeto deles? Esse projeto encaminha as águas de residências para reservatórios. Então, nesses reservatórios, elas são tratadas e retornam para as casas. E essa água ela pode ser utilizada na lavagem de roupas, de limpeza do chão e outras várias atividades. E assim é possível economizar água potável sem coletar mais recursos da natureza. Temos agora a China, na qual ela sofreu com a ameaça de seca na região nordeste do país. E para resolver esse problema, foi desenvolvido um plano integrado de ações. E a partir desse plano, foram tomadas duas medidas. A primeira se refere à implementação de cisternas e reservatórios em todo o país. E a segunda medida tomada foi o projeto de selos de eficiência hídrica para os microtérios, vasos sanitários, torneiras e pias, parecido com um selo de eficiência energética brasileiro. Então, dessa forma, a partir desse projeto de selos, o consumidor pode optar por equipamentos mais econômicos que, além de serem mais sustentáveis, também reduzem a conta da água. Nos Estados Unidos, pessoal, especificamente lá no estado da Califórnia, ela também passou por muitas secas, que foi devido à sua densidade populacional e também pelas características geográficas daquela determinada região. E por isso, algumas ações foram tomadas para solucionar esse problema, e essas ações visam a economia individual de água e também visam a mudança no paisagismo, com substituições das plantas que exigem aumento do consumo em centros comerciais, como campos de golfe e casas. E essa água ela foi reciclada também e represada para ser utilizada para irrigação e para descargas sanitárias. O Japão, ele é um país muito pequeno e superpopuloso, e esse país asiático sofre por cenários de seca desde o ano de 1955. Então, por isso, pessoal, que foi desenvolvido o Manual Geral contra a Seca, onde apresenta algumas medidas para prevenir essa escassez, e além de educar a população com ações a serem tomadas no momento de estiagem. E detalhe, pessoal, essa grande mudança no Japão em relação à escassez de água é comportamental. As campanhas massivas fazem com que as pessoas realmente entendam o problema e realmente economizem água.
Como o país é muito eficiente, o desperdício de água é muito mínimo em relação à sua infraestrutura, porque as suas torneiras, pias e vasos sanitários são altamente tecnológicos, o que ajuda de fato nessa economia de água, e também eles possuem sistemas avançados de reuso e reaproveitamento de água. Israel é um país que possui o clima árido e, para enfrentar essa situação de escassez de água, o governo regulamentou leis para o uso da água com sistemas de economia. E assim como no Japão, pessoal, a tecnologia nesse país também tem um papel fundamental para o controle do desperdício, e são usadas técnicas exclusivas que permitem obter a água até das geadas, pois o seu tratamento e o reuso das águas é altamente eficiente. O esgoto coletado e tratado, ele é reutilizado para a agricultura, especialmente na região sul do país. Israel também tem um controle rígido das perdas de água e ele possui 5 centros de desalinização que coletam a água do mar Mediterrâneo e fazem um certo abastecimento para o consumo doméstico. Dessa forma, o país consegue economizar e reutilizar a água. Singapura é um país que se localiza em uma pequena ilha e toda a sua população recebe água potável. E além disso, pessoal, todo o seu esgoto é tratado e reutilizado. E por isso ele é considerado um dos países mais eficientes em reaproveitamento de água do mundo. E tudo isso só é possível graças aos seus investimentos em infraestrutura, que por conta disso é possível coletar água, evitar vazamentos, realizar campanhas de conscientização e também de construir usinas de desalinização, que são aquelas usinas que são usadas para transformar água salgada em água potável. E por fim, pessoal, temos o país de Aruba, que é uma ilha que se localiza no Caribe e sua principal fonte de água é o mar. E eles possuem um território muito pequeno e apesar disso, o país tem a segunda maior usina de desalinização do mundo, que foi inaugurada no ano de 2000. E apesar de ser muito caro essa infraestrutura de possuir uma usina que transforma água salgada em água doce, esse método permite que a água de Aruba seja reconhecida mundialmente por sua qualidade. E essa água que é tratada, ela pode ser bebida diretamente da torneira. Além dessas medidas que foram tomadas pelos governos para evitar a escassez de água doce em seus países, podemos economizar água nas tarefas do dia a dia que temos dentro da nossa própria casa. E aqui no slide tem as principais ações que podemos fazer na nossa residência para evitar a escassez de água, ou seja, evitar o desperdício, como reduzir o tempo dos banhos. Para vocês terem noção, pessoal, se você reduz 1 minuto do seu banho diário, você acaba economizando 6 litros de água. E se você reduzir 1 minuto do seu banho durante um mês, você acaba economizando cerca de 180 litros de água. E além disso, outro ponto básico é manter a torneira fechada enquanto você faz sua rotina de higiene, que é como lavar as mãos, o rosto e escovar os dentes. E outra forma de você economizar água é na lavagem de suas louças. Dica, pessoal, para vocês, quando vocês forem lavar a louça, é usar água quente para diluir a gordura, pois isso faz que seja necessário usar menos detergente e, como consequência, usar menos água durante a sua lavagem. E também podemos reutilizar a água das máquinas de lavar roupas, pois um ciclo completo de lavagem de roupa utiliza cerca de 90
a 200 litros de água. E como essa água está suja de sabão e pó e amaciante, não podemos se utilizar para tudo, mas também podemos utilizar em tarefas domésticas, como lavar a casa, lavar a calçada, e também podemos utilizar para dar descargas em vasos sanitários. Também, pessoal, podemos verificar instalações hidráulicas para que evitem problemas com desperdício de água em relação a vazamentos que podem ser encontrados em vasos sanitários, conectores que ligam torneiras internas e externas e canos em paredes e próximos ao cavalete de água. E lembrando, pessoal, que também podemos aproveitar a água da chuva para fins domésticos, onde podemos armazenar em galões, como armazenamos na reutilização da água das máquinas de lavar roupa, e assim economizamos mais água ainda. E aqui, pessoal, eu quero ressaltar a grande importância que a água tem para todos nós que vivemos no planeta Terra. A água é um desses bens indispensáveis, sem ela não poderíamos viver. Pequenos gestos do dia a dia podem transformar-se numa grande ajuda para poupar água. E essa importância da água pessoal para o planeta é de tamanha proporção, posto que é um elemento essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos, de animais, de vegetais e de seres humanos que utilizam dela para inúmeras atividades, inclusive para sua própria sobrevivência. E como podemos ver atualmente, a falta de água é uma ameaça, uma vez que a água é a fonte de vida. Como é uma fonte de vida, temos que cuidar muito bem dela, temos que evitar o seu desperdício, temos que evitar o máximo possível a escassez de água, porque se ela faltar um dia para todos nós, vamos passar por grandes dificuldades. Então, pessoal, vamos cuidar desse bem tão precioso que temos em nossas mãos. Vamos evitar a degradação dos recursos naturais, vamos conscientizar nós e todas as outras pessoas, vamos conscientizar para não ter queimadas, desmatamento das florestas e também vamos fazer as nossas ações durante o dia a dia, que são pequenas ações que podem transformar o nosso mundo, podem transformar o nosso futuro. E chegamos ao fim da nossa aula, pessoal. Espero que eu tenha ajudado todos vocês a saber um pouquinho mais sobre a escassez de água e sobre a importância que a água tem para todos nós. E muito obrigada e até mais.